Boa tarde, professores, professoras. São 1.500 professores e estudantes nesse curso que começa agora, nesse curso de extensão, que vai fazer uma aproximação bacana entre professores do Brasil, do Paraguai e da Argentina, e com um tema que é absolutamente extraordinário para esse momento que nós estamos vivendo: pesquisar na escola, a iniciação científica na educação básica. Aqui vem esse tema. Por que um curso proposto nessa direção? Eu vou chegar nisso, vou chegar na escola, mas vou me permitir começar dizendo para vocês que nós estamos vivendo um tempo que nos interpela muito profundamente. A escola que muitos de nós conhecemos como estudantes, né? Ou a escola relatada pelos nossos pais, é uma escola que já não serve mais, cuja moldura não serve mais para esse tempo que a gente está vivendo, por vários motivos, né? Um desses motivos é que nos últimos anos, no aprofundamento das democracias na sociedade latino-americana, a escola passou a receber populações, grupos, estudantes que não vinham para a escola. Nós temos na América Latina, de modo geral, há variações entre os países, mas nós temos um sistema educacional que é tardio, que começou tarde, no Brasil mais tarde que nos outros países, e que teve sempre raízes profundamente excludentes. Nos últimos anos, nós estamos convivendo nos diferentes países, e no Brasil de modo muito especial, com uma escola que cada vez mais acolhe a todos. Com uma escola que precisa dar respostas para o cotidiano que as pessoas estão vivendo, ao mesmo tempo que precisa preparar para os grandes desafios da vida. E aí, essa interpelação se coloca para todos nós. Que escola é essa? De onde partir para fazer essa mudança? Como trabalhar com as pequenas modificações que já estão acontecendo no cotidiano? E por que um curso que vem dialogar conosco nessa perspectiva do pesquisar na escola? Do pesquisar como modus operandi principal da escola. Todos nós temos na nossa memória pedagógica um jeito da escola funcionar que é um jeito vertical, de um professor que sabe, de um livro que tem as informações e que passa isso para os alunos, né? Os alunos como objetos de conhecimento. Paulo Freire foi tão enfático ao longo da sua vida quando ele dizia não a uma educação bancária, né? Não se pode trabalhar o aluno como um lugar onde eu deposito um conhecimento, como uma tábula rasa. E a escola tem muita dificuldade de sair desse lugar. A pesquisa de pesquisar na escola, ela é estruturalmente diferente em relação àquilo que a escola vem fazendo nos últimos anos. E não se fala de pesquisa só na disciplina de ciências ou no campo das ciências naturais. Se quer pensar a pesquisa na perspectiva que esse curso traz, como modus operandi novo, como um modus operandi renovado, né? Porque novo é o modo de dizer, se nós olharmos na história da pedagogia, nós vamos ver muitas experiências há muitos anos, há mais de 100 anos já nessa direção. Mas um modo que nos faz modificar a relação com o conhecimento e a relação com os estudantes. E também a relação com a vida que vivem os estudantes. E há aqui um processo de deslocamento muito sério, porque sai do centro da cena, eu vou mostrar isso ao longo da nossa conversa, sai do centro da cena a lista de conteúdos, o livro com a sua linearidade, e entra para o centro da cena pedagógica o estudante, com seus saberes, com seus desejos, com suas dúvidas, que passam a ter um papel mais importante. Nós todos somos acostumados na escola do silenciamento, na escola das respostas prontas, na escola, inclusive, que instigava o medo a fazer pergunta, na escola que nos ensinou que fazer pergunta era demonstrar desconhecimento. E a interpelação que nós estamos vivendo nos faz pensar exatamente o contrário. Só faz pergunta quem está pensando sobre aquele saber que está sendo trabalhado. E a pedagogia da pergunta, de novo no dizer de Paulo Freire, traz de volta esse sentido de formação que nos pode, de fato, trazer a ideia da escola como um lugar de encontro, de convívio humano. No ambiente específico das políticas de educação no Brasil, nós estamos desenvolvendo uma grande proposta, um grande projeto de educação integral. Tempo integral, o programa Mais Educação vem trabalhando com isso, né? Um programa do governo federal, indutor, e educação e formação no âmbito das diferentes dimensões da vida humana. E é com isso que uma escola que pretende fazer da pesquisa e da iniciação científica parte central do seu modus operandi tem que trabalhar.
A escola não trabalha só com os aspectos cognitivos. A escola trabalha com os aspectos do desenvolvimento moral, do desenvolvimento estético, do desenvolvimento ético, do desenvolvimento político. Ai das sociedades que focam todo o trabalho e toda a energia da ação escolar no ensino das coisas que a humanidade foi produzindo ao longo dos tempos. Não, absolutamente importantes. É importante que as crianças conheçam a história, a geografia do seu espaço, do mundo, saibam das guerras, mas é imprescindível que a escola desenvolva nas crianças e nos jovens a capacidade de ter compaixão num mundo cada vez mais combalido por conflitos quase que irresolvíveis, né? E que a escola desenvolva modos das crianças efetivamente viverem juntas, trabalharem umas com as outras. Então, é disso que está se falando aqui. E para poder localizar esse nosso debate, eu quero começar provocando vocês exatamente com a ideia de que a escola é uma instituição nova na história, relativamente nova na história da humanidade. Para quem acha que o único modo de educar as crianças é através da escola, sinto dizer, mas a escola é uma invenção que tem um pouco mais de 200 anos, né? Em alguns países europeus, um pouco mais do que isso. Nos países da América Latina, como espaço para todos, isso é muito mais recente. No Brasil, mais recente ainda. Mas a escola é uma instituição completamente datada. E eu vou fazer uma interlocução com vários autores. Vou começar com o... Deixa eu encontrar aqui. Vou começar com Júlia Varela e Fernando Álvares Uria, num trabalho extraordinário sobre o advento da instituição escolar, em que eles nos dizem assim: os artesãos socializavam-se na mesma comunidade de pertencimento, formavam grêmios, irmandades ou corporações. A aprendizagem implicava, nesse caso, um sistema de transmissão de saber que se fazia de forma hierarquizada na oficina, a qual, além de ser lugar de trabalho, era lugar de educação, instrução e habitat. Nela coexistiam transmissão de saberes e trabalho produtivo. Lembrem que aqui, e aqui já não é a citação dos autores, eu já volto para eles, nós estamos falando de um tempo que não se entende a criança e o jovem como seres em processo de desenvolvimento. A ideia era da criança e do jovem como adultos em miniatura. Podiam viver a vida dos adultos como os adultos viviam, afastados muito, sobretudo os pobres das suas famílias, para aprender sobre os saberes da sociedade. E eles continuam. Júlia Varela e Fernando Álvares Uria. Os aprendizes viviam misturados aos adultos, intervinham em suas lutas e reivindicações, tomavam parte em seus debates, iam com eles à taberna e ao cabaré, tinham seu lugar em festas e celebrações, aprendiam em contato com a realidade que os rodeava. Portanto, essa é a realidade que vai existir, sobretudo na Europa, até o meados do século XVII, XVIII, quando começa a se trabalhar, quando essa sociedade rural vai se transformando numa sociedade cada vez mais urbana, quando o modo de produção, o modo de organização feudal vai dando lugar para o capitalismo, vai surgindo uma instituição que vai tirar das corporações e das famílias o lugar de educadores. Essa instituição passa a ser controlada pelo Estado, muito pela Igreja, e vai realizar a tarefa educativa. Portanto, começo por aqui para dizer que a escola é um ente cultural entre nós, né? É uma instituição social, política, datada historicamente, e ela é obra da ação e da compreensão humana sobre o desenvolvimento. Estamos há mais de 200 anos desse início do modo da escola funcionar. E a nossa escola, a escola, sobretudo na América Latina, ainda é uma escola que guarda muita similitude com esta escola muito tradicional, né? Eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês acompanhem aqui algumas fotos que mostram um pouco o modo como essa escola que ainda temos, o modo como essa escola se organizou historicamente, né? Em salas mais ou menos rígidas. Aqui, inclusive, mostra uma classe só de meninos, né? Um atrás do outro, o saber centrado na figura do professor, a postura passiva dos estudantes, né? Evidentemente, a pesquisa não está presente nesse ambiente. Há outras, né? Aqui o aluno que lê, às vezes tremelicamente, né? Porque tem medo que o professor chame, porque muitas vezes ainda é o medo que marca essas relações e é preciso superar isso.
Isso não significa que a autoridade do adulto se desmorona, ao contrário, a autoridade do adulto tem que estar presente, a autoridade do adulto ajuda a criança e o jovem a fazerem esse caminho para a vida adulta, mas esse espaço em que o medo está presente, né? Aqui você pode perceber esse que está lendo, né? Porque o professor podia sortear qualquer um deles, pode ainda, mas ainda é um modo vertical, é um modo, eu diria até que autoritário da escola funcionar. Aqui uma escola de meninas, né? Mais contemporânea, mas uma escola de meninas. O uniforme, a gente sabe que o uniforme é importante, ter alguma coisa distintiva de estar na escola, mas aqui eu tenho um uniforme que uniformiza, que homogeneiza. Lá no final nós vamos conversar de novo sobre isso. O conjunto das meninas, né? O conjunto das meninas. Então, eu tenho aqui uma sala de aula em que seguramente é uma professora que está falando, as meninas têm seus materiais em cima da classe, vão copiando, vão dando as respostas e assim os dias vão rolando, né, na nossa organização escolar. Uma outra sala de aula moderna, né, de novo um atrás do outro, todos com o seu jaleco, com o seu avental, enfim, que os uniformiza. Volto a dizer, minha postura não é contra a escola ter uma camiseta que identifique, é preciso ter algo, mas é preciso ter espaço para que esta identidade desse menino e dessa menina também apareçam no seu modo de estar na escola. E é o modo de conhecê-los. Cena tão tradicional, lá um quadro cheio, e os meninos e meninas pedindo a palavra, né? Porque o professor, de modo centralizador, ainda domina e está no centro desse processo. Voltamos para cá, depois continuaremos com as fotos, porque, dizendo tudo isso, de modo algum, eu quero desfocar a importância do processo educativo. Nós vivemos em sociedades complexas, do ponto de vista econômico, político, social, cultural, epistemológico, tecnologicamente falando, e não é possível que a escola... não é possível que não tenhamos esse lugar. Vocês sabem que vários teóricos, mundo afora, têm levantado, inclusive, a ideia, né, Ivan Illich é famoso, é lá dos anos 70, da sociedade sem escolas. Eu não vejo isso como possibilidade imediata, né? Sobretudo para as camadas populares, que agora, nas últimas décadas, nos últimos anos, começam a chegar na escola, percurso percorrido pelas classes médias e altas nas nossas sociedades em décadas, né, e até em séculos anteriores. E aí eu trago para o nosso diálogo um outro grande pensador, um pensador que muito nos ajuda, e quero recomendar a todos, vou ver se a gente consegue dar um close daqui, ou um close, né, fechando aqui, Jean Piaget. Diria que esse é um livro extraordinariamente interessante, um livro escrito em 1949, e que vai congregar o que, do meu ponto de vista, tem o pensamento humanista clássico, importante para dizer para nós, né, professores, para nós pais, para nós gestores escolares. Nesse livro, ele vai trazer a Declaração dos Direitos do Homem, e ele parte da seguinte ideia: toda pessoa tem direito à educação, o primeiro direito. E diz o seguinte: o desenvolvimento do ser humano está subordinado a dois grupos de fatores. Os fatores da hereditariedade e adaptação biológicas, dos quais depende a evolução do sistema nervoso e dos mecanismos psíquicos elementares, e os fatores de transmissão ou de interações sociais, que intervêm desde o berço e desempenham um papel de progressiva importância durante todo o crescimento na constituição dos comportamentos e da vida mental. Falar de um direito à educação é, pois, em primeiro lugar, reconhecer o papel indispensável dos fatores sociais na própria formação do indivíduo. Nós sabemos disso. A nossa história familiar, o nosso entorno social está repleto de exemplos de pessoas da mesma família que puderam ou não ter acesso a um processo continuado, sistemático de educação. Então, dizer que estamos vivendo um momento em que as nossas verdades históricas são interpeladas pelas profundas mudanças do mundo contemporâneo, não significa de modo algum colocar em risco a importância dos processos educativos desenvolvidos no interior e no cotidiano da escola. A escola tem um papel, né? E esse papel vai se modificando de época
para a época. Eu tenho uma percepção muito particular de que no Brasil, sobretudo, acho que a Argentina já fez movimentos importantes, conheço menos a realidade do Paraguai, mas nós temos muitos movimentos que começam a rupturar esse modo clássico, esse modo tradicional, esse modo vertical da escola se localizar. Da escola se organizar do ponto de vista didático, metodológico, curricular. Esse modo de funcionar, então, para fechar esse primeiro momento da reflexão, ele vai se localizar num paradigma que um outro grande pensador, e aqui eu trago uma outra referência de leitura, um discurso sobre as ciências, que vai estar sendo passado a vocês, porque esse livro está à disposição. Acredito que o do Piaget também já esteja à disposição nas redes. Boaventura de Sousa Santos, que é um grande sociólogo português, ele coloca esse modo de funcionamento da escola, que não tem centralidade no sujeito, porque ele fala do modo de funcionamento da sociedade, ele se refere pouco nos seus estudos à escola, mas podemos inferir. Ele vai localizar isso tudo num paradigma, que é o paradigma dominante, que é o paradigma construído ao longo desse tempo que chamamos de modernidade, né? O tempo da modernidade tem um papel super importante no desenvolvimento das sociedades. A modernidade traz as possibilidades democráticas que nós conhecemos, né? Enfim, nas experiências, sobretudo ocidentais, dos últimos anos, traz a ruptura com aquele mundo que era absolutamente fechado, rígido, em torno das verdades e fundamentalismos religiosos, e traz a ciência, né, como outra narração sobre o mundo, como outra perspectiva de conhecimento do mundo. Mas traz de um modo fragmentado, né? Há uma grande referência aqui, que é René Descartes, que vai dizer, numa certa altura, que era preciso dividir o mundo, compartimentar o mundo, fragmentar o mundo para entendê-lo. Claro que ele dizia na sequência que isso tudo tinha que ser recomposto, né? Uma coisa é eu desmontar um aparelho para entendê-lo, outra coisa é fazer com que ele volte a funcionar no seu conjunto. E acaba que a ciência moderna, que a modernidade dura, vai produzir um modelo disciplinar que muito nos afeta na organização disciplinar, né, das escolas. Porque na organização disciplinar e curricular das escolas, né? As escolas, de modo geral, se organizam em áreas de conhecimento, e essas se dividem em disciplinas que cotidianamente, pelo menos no Brasil, são chamadas de matérias. E essas matérias, em geral, não conversam entre si e muito menos com a realidade desses sujeitos que estão na escola, que estão no cotidiano dos bancos escolares. E isso vai nos trazer vários problemas, né? Muitas vezes uma criança reprova porque desde o início do ano a professora de matemática ou de outra área do conhecimento olha e diz, bom, os conteúdos que tinham que ter, eu parto do terceiro ponto, o ponto 1 e 2 já tem que ter sido trabalhados. Essa criança avançou a ponto de ter sido aprovada, mas algum fundamento ficou faltando. Essa criança vai capenga, vai com dificuldade até o final do ano, porque há uma rigidez nessa abordagem. E essa abordagem, como eu disse antes, não tem a centralidade nos sujeitos. Essa abordagem tem a centralidade na listagem de conteúdos, na listagem de saberes a serem trabalhados, independentemente do grupo que vai ser atendido, né? E uma demonstração disso é o modo como são organizados os nossos livros didáticos, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o livro é um bom instrumento, os livros didáticos têm melhorado muito no Brasil, não conheço esse sistema no Paraguai e na Argentina, mas nós temos uma grande distribuição anual de livros didáticos que continuam primando pela divisão disciplinar e que acabam, né, se colocando como dificultadores, muitas vezes, da relação dos professores entre si, porque o professor fica com o compromisso de cumprir aquilo que está posto no livro. Então, esse modelo da sala de aula organizada, no caso do Brasil, nas nossas parcas, 4 horas diárias, em períodos de 45, 50 minutos, em disciplinas que não conversam entre si, em disciplinas centradas no saber do professor e no saber do livro, independente do caminho que o estudante está fazendo, tem nos levado, tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos elementos que pode nos ajudar a entender os problemas que nós ainda temos na educação brasileira, né? E aqui no caso falando da educação básica. Então esta materialidade, ela está posta. E nas fotos que nós vimos, né? Nós podemos voltar para cá, podemos voltar para a tela. Nas fotos que nós vimos, seguramente nós temos aqui uma professora
de uma área determinada, até que parecem pequenos, podem ser anos iniciais, em que a professora trabalha tudo junto, né? Aqui os mais grandinhos da primeira... Então, enfim, tu tem um professor de uma disciplina que não conversa com a outra, e isso vai trazendo dificuldades importantes no cotidiano da escola. Eu gosto sempre de lembrar, e no caso aqui nós estamos com os 3 países, né, essa tríplice fronteira, as dificuldades que isso cria no nosso modelo de ensino de língua estrangeira. Não é possível continuar achando que é possível colocar a língua estrangeira, seja ela qual for, como um período no meio de outros períodos, em salas que são completamente assépticas, higienizadas, desse saber específico que se vai ensinar. Evidente que, dizendo isso, eu advogo uma perspectiva de salas-ambiente, que ao invés dos professores saírem carregados embaixo do braço com montes de coisas, as crianças se movimentem. Que os tempos de aula, além das 4 horas ampliadas, que é o meu grande tema, que as crianças possam ter aulas mais longas, 1 hora, 1h10, 1h20, e se movimentar na escola, da sala de literatura, e nós estamos com foco em anos finais e ensino médio, sobretudo nesses tempos do processo de escolarização. Que a criança e o adolescente e jovem possam ir para a sala de literatura, possam ir para a sala de língua estrangeira e ter um tempo expandido, um tempo estendido para que essa aprendizagem seja efetivamente realizada, né? Então, aqui eu quis mostrar de novo para vocês, porque nós estamos, enfim, tentando caracterizar isso que todos nós conhecemos muito bem. E não conhecemos só de livros, conhecemos da nossa memória de pele, da nossa memória auditiva, do nosso jeito de ter vivido ao longo da nossa vida escolar. Então, nesse tipo de escola, prepondera a cópia, o silêncio, a resposta certa, a rigidez curricular e as relações muito verticais entre professores e estudantes. Evidente que isso é uma caricatura. Evidente que no dia a dia das escolas, e é preciso pesquisar isso também nessa perspectiva de uma escola que põe a pesquisa no centro, os movimentos que as escolas já vêm fazendo de ruptura desse modelo. E aí, nesse caminho, para que a gente possa avançar, eu trago de novo, buscando Boaventura de Souza Santos, nós vamos falar de um paradigma emergente. Não há como imaginar que nós possamos conter a escola e o movimento e a vida e a alegria do cotidiano da escola nesse jeito de fazer escola nos últimos 100, 200 anos. Tá? E aí eu vou, pensando em Boaventura de Souza Santos, eu trabalho nessa perspectiva de um paradigma emergente. Se nós temos toda a construção da escola calcada num paradigma presidido pela visão moderna de mundo, pela visão fragmentária de mundo e pela visão que a ciência traz para o mundo, e aqui tem uma tensão, não tem uma condenação, porque nós só chegamos onde chegamos pelas rupturas que a modernidade produziu. Há uma tensão constituinte, né? E a ruptura que nós estamos fazendo agora nos leva para um paradigma que é um paradigma emergente, né? Um paradigma que propõe no centro a retomada do lugar desse sujeito, do lugar dessa criança, desse jovem, desse adolescente. O que Boaventura chama de paradigma emergente e que lá enfim, nos anos 40, 50, 60, Piaget e todos pensadores enfim, progressistas da época, advogavam com uma escola mais ativa para os estudantes, como uma escola que tirasse o estudante desse lugar de passividade, né? No Brasil, Paulo Freire vai ter um papel fundamental nessa formulação. E esse paradigma emergente, ele já pode ser visto em muitas escolas do mundo inteiro. Vou mostrar aqui algumas fotos de escolas espalhadas pelo mundo, da escola que podemos desejar e podemos construir. Algumas escolas aqui do Reino Unido, né, de diferentes países, né? A escola em que a criança está interagindo com o computador, com seus colegas. A escola, a sala de aula em que essa criança, a sala de trabalhos, né, que são os pequenos, em grupos, com a presença do professor, imprescindível. Para pensar pesquisa na escola, é fundamental pensar no professor e na perspectiva de pesquisa que esse professor se coloca. E claro que aqui há que se dizer
que há que ter curiosidade, né? Temos que voltar a ter curiosidade sobre o mundo que vivemos, porque se a gente não tem curiosidade, nenhuma pesquisa nasce num ambiente de não curiosidade. Quais são as perguntas? E aí a questão é menos respostas e mais perguntas. Menos respostas prontas e mais respostas construídas coletivamente nos processos de interação. As crianças trabalhando, muitos materiais, o professor como mediador, num panorama que vai se transformando no cotidiano da sala de aula. Muitos materiais, por isso a ideia de salas ambiente, onde as crianças possam ir a lugares em que elas interajam, né? O Piaget, inclusive, advoga que as crianças tenham acesso e sejam donas de alguns materiais, que se consiga trabalhar com materiais gratuitos, porque é importante eu poder ter acesso ao resultado do meu trabalho, poder levar isso para mim, né? Então, aqui, olhem o aspecto dessa sala de aula, como isso já traz uma outra perspectiva de cores. Lá nas fotos anteriores nós tínhamos fotos coloridas, fotos em preto e branco, mas mesmo as coloridas eram quase que monocromáticas. Aqui eu tenho uma variedade que mostra um pouco esta variedade, essa diversidade que uma sala de aula centrada na pesquisa e que vai dialogando com esse paradigma emergente é capaz de produzir. As meninas com os laptops, essa é uma ideia que corre o mundo inteiro, a ideia do computador por estudante, mas se não há um por estudante, que é o projeto Ceibal, né, no Uruguai, nosso país vizinho, mas espaços, enfim, que o computador esteja inserido. Estamos num movimento que é menos laboratórios de informática e mais computadores a serem utilizados ao longo do processo educativo. Momentos coletivos, né? Essa é uma escola inglesa, uma escola da periferia de Londres, e essas práticas são muito incomuns entre nós. Esta ideia da escola que para e reúne seus estudantes, professores e funcionários para pensar sobre o coletivo. Porque quando eu trabalho numa perspectiva de perguntas e de construir um olhar diferenciado e que vai ter desdobramentos específicos, né, no campo das diferentes ciências trabalhadas na escola, eu também estou falando na perspectiva de uma gestão mais democrática da escola. Então, quais são os espaços de escuta e de organização dos estudantes, né? E aqui são lições apresentadas no mundo todo. Espaços de livre expressão na escola. Então, nós temos aqui experiências significativas. Essa é uma sala com espelhos. Toda escola deveria ter a sua sala com espelhos. As escolas interculturais de fronteira, com mais educação, muitas delas já têm salas de espelhos, que não servem só para dança, mas para um conjunto de expressões corporais que esses jovens e adolescentes muitas vezes não têm no seu ambiente doméstico. O espaço do laboratório de artes, né? Gosto muito de trazer isso, porque a arte é um campo científico, né? Um campo que tem a sensibilidade, mas que tem um conjunto de matizações e de aproximação com a ciência, né? Porque produzir as cores, os materiais, o resultado nos trabalhos. E aqui está um laboratório, de novo o trabalho coletivo, de novo a intervenção dialógica do professor, e esse processo que é algo difícil ainda para nós, que é esta tutoria que nós temos que começar a desencadear entre os estudantes. Estudantes maiores com estudantes menores, na mesma turma, há pessoas, enfim, que lidam melhor com a matemática, outras com a língua materna, né? Seja aqui o português, o espanhol, enfim. Mais estudantes que troquem, enfim, que se coloquem no lugar de quem ajuda seus colegas, sem substituir o papel do professor, enriquecendo os processos cotidianos da sala de aula. De novo, um laboratório, né, em que nós temos aqui a estudante fazendo a sua produção. Então, vejam, isso é um espaço de uma escola, é preciso ter espaços assim. Quantos nichos nas nossas escolas estão lotados de materiais, inclusive, que vêm lá do Ministério da Educação? É preciso abrir esses espaços, né? E o programa Mais Educação, essa ação indutora para a educação integral, ajudou as escolas a reorganizarem muito seus espaços, porque levou as escolas a precisarem de outros espaços. E aí, posto isso, depois eu volto para os slides, eu acho que nós temos que ter a clareza, então, de que o desafio de mudar não é um desafio que possa ser respondido individualmente, né? E nem pode, a mudança não tem que só responder à ideia de inovação,
Evidente que a inovação é extraordinária, pensar de outro jeito, mas ela tem que responder à nossa necessidade humana de refazer esse vínculo com as crianças e jovens que chegam na escola. Esse vínculo é muito frágil, muitas vezes, né? Porque o professor centrado no conteúdo que ensina, que seguramente é muito importante, esquece quem é esse estudante. E aí, quero trazer para vocês, para o nosso diálogo, uma fala, pensando nesse trânsito, né, de paradigma, nesse trânsito dessa modernidade dura para uma modernidade, para um tempo, né, que alguns chamam de pós-modernidade, de modernidade líquida, de contemporaneidade, que tem vários nomes, a reflexão de Edgar Morin, que diz o seguinte: pensando em novos patamares que podem instigar essa ousadia das mudanças que nós estamos sendo convidados a fazer. E ele diz assim: a ciência clássica havia desintegrado as noções de cosmos, de natureza, de vida, de singularidade, de homem e de sujeito. Desintegrado, né? Exatamente para poder compreendê-los. Os adiantados, aqui eu estou traduzindo do espanhol, os adelantados da ciência astrofísica têm ressuscitado o cosmos. Os adelantados da ciência ecológica vêm ressuscitando a natureza. Os adelantados da biologia pronto ressuscitarão a vida. E as ciências humanas a que corresponde ressuscitar o homem, a pessoa, né? O homem, a mulher, ao qual haviam enterrado prematuramente. E ressuscitar o sujeito, que haviam pura e simplesmente negado, cometendo o pior dos erros subjetivos. Né? E um outro grande filósofo brasileiro, falecido há poucos anos, o professor José Américo Peçanha, da USP, que dizia o seguinte: precisaria perceber que há na imaginação uma instância criadora que nos tira do fatalismo mecanicista do mundo, um fatalismo mecanicista que se atribui ao jogo da sociedade. Para isso é preciso resgatar o direito à criatividade da imaginação, resgatar a ética como uma normatividade que se legitima a partir da indignação, do espanto diante da ausência de justiça. Porque esta escola, organizada de modo vertical, é uma escola que tem, sim, desfavorecido e até excluído grupos enormes de meninos e meninas. No Brasil, especificamente, nós temos uma questão que é relativa à grande repetência produzida pelo nosso sistema educacional ainda. Os meninos vão ficando, ano após ano, reprovando, repetindo, saindo e voltando. Estratégias como o Bolsa Família têm, pela condicionalidade, feito com que eles fiquem na escola. Mas nós temos mais de 3 milhões de jovens de 15 a 17 anos que deviam estar no ensino na educação secundária, no ensino médio, e que estão retidos no ensino fundamental. Mudar o panorama da escola, introduzir a pesquisa como elemento reestruturador do trabalho, na perspectiva mais interdisciplinar, integrada, seguramente pode nos levar a mudar esse quadro, a trazer esses meninos de volta para nós. E para isso, para mostrar isso, eu vou pedir que nós entremos no vídeo. Trouxe um vídeo para vocês de uma experiência extraordinária sendo feita em várias partes do país. E esse vídeo mostra um pouco de 3 escolas públicas da periferia da cidade de Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, mais no sul do Brasil, né, bem no sul do Brasil, na divisa, né, com vários, com a Argentina, com o Uruguai, e escolas municipais e estaduais, né, escolas que atendem os filhos e filhas do povo. É possível rodar o nosso vídeo? Como eu falei, eu sou o diretor, né? O diretor, ele fica colocando o resto da produção em ordem, os personagens, né? Olá, meu nome é Matheus Barbosa Ávila e esse aqui é o Igor. Aí eu inventei de colocar a mão na câmera, rapaz. Pra quê? A senhora ficou brava comigo. Diretor, não põe a mão na câmera. Diretor, não põe. Tu é o diretor, tu tem que só pedir a cena, a posição, o close, ou sei lá o que tu quer. Tu tem que pedir pra ela que tem que fazer. Tu não pode colocar a mão.
Aí eu, não, quero assim, assim. Ah, tá bom. Eu moro na minha casa com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Eu me acordo, tomo café, me arrumo, escovo os meus dentes, daí eu espero chegar a hora, boto a minha mochila e vou pra escola. Eu tenho aula de manhã, das 8 a meio-dia. Depois do meio-dia nós vamos pra casa, já tomamos banho e viemos de novo pra aula. Antes eu me acordava muito tarde. Eu era muito preguiçoso. Mas agora eu acordo cedo, por causa de mais educação. O que tem de legal? Normalmente era sempre dentro da aula, daí agora de manhã eu venho, fico aqui, é mais legal. De legal tem tudo. Eu gosto, né? Que eu amo passar aqui no colégio. Por causa que aqui tem um monte de coisa pra fazer e em casa de tarde não tem nada pra fazer, então eu gosto de vir pra cá pra fazer um monte de trabalho. Liga lá pra ver ali, ó. Câmera ali, ó. Eu faço atividades. A gente desenha, pinta, faz coração. Pintar e na informática e na biblioteca. Algumas professoras dão coisa para estudar. Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos? E depois dá um tempinho pra gente brincar. É bom brincar, aprender bastante também. Eu faço laboratório de design, teatro, projeto de cinema e laboratório de aprendizagem. E aí a gente conversa sobre assuntos. Interage com várias pessoas, então tu sai um pouco daquela tua rotina de ficar em casa, mexendo no computador, assistindo televisão e faz uma coisa diferente, né, durante esse período. Me vem o presente. Nem todo teu reino comprará este menino. Bem, essa foi uma cena de Shakespeare que a gente adaptou para a mitologia africana. Então nós trouxemos Ogum, Yansan e o Bará. Então nós fizemos uma luta, tem os sons do tambor. Bom, eu representei Ogum, né? Bem, então siga seu caminho. Eu estava te falando, né? Eu me considero um cara tímido. E esse teatro me fez interagir mais com as pessoas, entendeu? E até mesmo falar com os professores. Antes eu não chegava nos professores e falar o que a matéria, né? Eu ficava no meu canto e não falava nada o que tinha que aprender, o que eu não aprendi, o que eu não aprendi. Eu não falava nada disso, agora tô falando bastante. Darei um jeito para que o despertar Titã enxergue primeiro um leão. Um rock mais calmo, assim, uma coisa mais leve, romântica. Eu escrevo as letras, daí a gente toca nossas próprias músicas e faz covers de outras músicas. Eu gosto de fazer músicas com o que a gente tá passando na hora, no momento. Todo dia a gente vem aqui, toca, os professores cantam junto. É uma experiência bem legal. Às vezes viajo pro centro do mundo e isso é um absurdo.
venho fazer mais educação e às vezes eu faço cátedra para professora. Te amo do fundo do meu coração, você é muito linda. Eu falo às vezes francês, mademoiselle. Eu nunca mato a aula, nunca mato. Lembram do combinado? Entrem, tirem os calçados, porque alguma coisa incrível vai acontecer. Combinado? A oficina de cerâmica ela é muito legal, a gente faz várias atividades muito legais e depois a gente pinta, queima. E nós estudamos de tarde, só que a gente vem de manhã para cerâmica. É a mesma coisa que ficar em casa brincando com barro, né? Só que aqui esse barro depois vai virar uma obra de arte. A gente é do Trajetórias fazendo um trabalho de sistema solar. A gente queria saber como a Terra faz o torno do Sol cada ano, sabe? Daí a gente teve a ajuda do nosso telescópio para olhar para o Sol, para ver, estudar o universo todo. A gente aprende a montar robôs, eu gosto de montar coisas. Eu estou montando um robô para competição de dança que nós temos lá em São Paulo. Tu vai botar isso aqui? Vou. Bota nas pernas. A gente monta, daí se a gente vai vendo se ficar bom, a gente deixa, se não ficar a gente desmonta e tenta fazer outra coisa. Take 3, gravando. No projeto de cinema, a gente vai fazer um sorteio, a gente vai fazer uns curtas para apresentar, a gente apresenta na escola, a gente apresenta para os nossos pais. A gente já tem 2 curtas-metragens que foram programados. A Promessa Cumprida e O Preço da Confiança. E agora, até o fim do ano, vai sair mais um, que é o... A gente ainda não sabe o nome do filme, mas eu já estou elaborando o roteiro. Cara, tu tem que me dizer como é que eu tenho que escrever. Tipo, ela se senta, aí vem a Sora falar com ela. Não, ela entra na sala e diz bem assim, ó. Eu sou aluna nova. Toca a bolinha. Cena 1 vai ser todo mundo lá de baixo saindo, a câmera vai vir por trás seguindo, e aí vai seguir esse caminho aqui. Eu acho incrível, porque abre muito a mente dos alunos. E os professores estão sempre trazendo coisas novas pra gente. Daí a gente tem mais contato, não só apenas no período de aula, né? Porque a gente aprende mais do que ficar sentado numa mesa lá, parado, só copiando. Sim, é mais um aprendizado, né? Porque se quiser, depois de uma idade, dá pra botar até no currículo que fez tal coisa, fez isso. E é bom. E eu acredito que isso faz com que a gente veja mais a aula também, né? Tenha mais desejo de estudar, mais vontade de estudar. Se informar, aprender mais, conhecer o mundo.
Bem, espero que tenha emocionado vocês. Espero que esse vídeo tenha emocionado vocês. Esse vídeo é muito recente, foi feito no final do ano passado, em escolas da periferia, de periferias das cidades. É a cidade de periferia de Porto Alegre, é a periferia da grande Porto Alegre, cidade de Alvorada, mas poderia ser qualquer cidade latino-americana. E escolas nas quais o lugar do aluno está mudando, né? Do aluno passivo, silencioso, centrado num livro ou na fala do professor, nós temos o aluno que pesquisa, o aluno que produz cinema, que produz teatro, que traz as suas matrizes africanas para o cotidiano da escola e as relaciona com Shakespeare, porque eu tenho em Shakespeare um saber clássico importante de ser apreendido, porque Shakespeare nos ajuda, inclusive, a entender o mundo, né, no qual nós estamos metidos todos, né? Mas isso se relaciona com o universo em que esses meninos estão vivendo. Compondo canções para o violão, na robótica, na cerâmica, vivendo a escola como um espaço efetivamente de construção dessas potencialidades humanas mais expressivas, né? No campo das artes, da tecnologia, estava aí a robótica, no campo e nas artes, pensando em teatro, em poesia, em cinema, no campo das matemáticas, enfim, nos diferentes campos em que trabalhamos. Isso me faz pensar, chama a atenção ainda que no final, vejam que o close, a câmera vai fechando no infinito, porque o infinito é o horizonte com os estudantes, o infinito é o horizonte com o humano, né? As possibilidades de desenvolvimento e de produção de beleza e de coisas significativas para a vida é infinita. Se o professor olha para o aluno como alguém limitado na sua capacidade de aprender, seguramente o professor não vai conseguir ver esse horizonte infinito. E trago então para a nossa conversa de novo Boaventura de Souza Santos, um discurso sobre as ciências. Já tinha mostrado para vocês, insisto nessa leitura, essa leitura será disponibilizada para todos os estudantes do curso e de alguma forma essa leitura traz de volta elementos dessa fala que inaugura, enfim, esse processo de formação que vocês viverão. Ele diz o seguinte: estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas relações entre a ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento dito ordinário ou vulgar que nós, sujeitos individuais ou coletivos, criamos e usamos para dar sentido às nossas práticas e que a ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso. Isso remete diretamente às histórias de vida, aos saberes cotidianos que os estudantes trazem como matéria-prima para o cotidiano das escolas. Matéria-prima essa muitas vezes calada, né? E calada desde o pressuposto de que o conhecimento que vale é o outro conhecimento. Vale o conhecimento científico, mas tem que valer o conhecimento do mundo da vida que esse menino traz. E continua. E temos finalmente de perguntar pelo papel de todo o conhecimento científico acumulado no enriquecimento ou no empobrecimento prático das nossas vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou negativo da ciência para a nossa felicidade. Isso é fundamental. E ele usa, esse sociólogo português, Boaventura, usa uma expressão para a qual eu dou muito valor, porque ele diz que advoga por uma ciência prudente para um mundo decente, né? Essa ciência prudente é a ciência que traz para dentro do seu campo os saberes, as falas, o imaginário que vive, que povoa as pessoas que estão no cotidiano das escolas. Então é disso que nós estamos falando, desse desafio profundo de olhar de outro jeito para a sala de aula e para a escola. Pensar a pesquisa, como eu dizia no início, e pensar desde uma perspectiva de introdução da pesquisa no cotidiano dos estudantes, e eu diria de toda a escola, mas o nosso foco aqui são os anos finais do ensino médio, e introduzir a iniciação científica não é uma tarefa só da disciplina ou da chamada matéria das ciências naturais. É um tema para todas as áreas do conhecimento. E que só ganha sentido se os eixos estruturadores do saber escolar, os eixos temáticos a partir dos quais se organiza a escola, fazem sentido para quem está aprendendo e para quem está ensinando. Por exemplo, o conhecimento do bairro, o conhecimento do entorno, o conhecimento das relações de trabalho, pensando mais no ensino médio, como objeto, enfim, de conhecimento de todos
que estão no cotidiano da sala de aula. Nós temos o desafio de mudar, seguramente de mudar. Não é fácil porque nós somos a geração da transição. Seguramente os professores das próximas gerações, já nativos digitais, né? Muitos de nós somos migrantes digitais, entrando há poucos anos nesse mundo, claro, porque a tecnologia é de agora. Quando eu conto para os meus alunos da universidade que há 20 anos não existia e-mail, né? Meu primeiro e-mail, minha primeira caixa de e-mail é do final do ano de 1997, eles não acreditam, porque eles sequer usam e-mail, já são outras as formas de se organizar e de se comunicar com os outros, porque isso está dizendo de um mundo em profunda mudança. E esse mundo em profunda mudança vai trazer gerações de professores, nas próximas gerações de professores, esse signo dessa era digital. Nós somos os professores dessa transição e nos cabe, sim, um papel importante na quebra das estruturas rígidas, né, tão faladas pelo grande pensador da educação, o grande professor espanhol, residente no Brasil há muitos anos, Miguel Arroyo. O desafio de mudar o modelo, o desafio de tomar consciência acerca da provisoriedade do modo como a escola se organiza, o desafio de repensar as matrizes que nos levaram a organizar a sala de aula dessa forma, né? Inclusive as matrizes do medo, inclusive as matrizes do autoritarismo, as matrizes da ausência de vida democrática que fazem muitas vezes da escola esse cemitério silencioso, em que a fala que se ouve é a fala só dos professores. Fala fundamental. O professor tem um papel que não vai deixar de existir, porque tem um encontro humano, tem um encontro do olhar, mas tem o papel e o lugar do estudante nesse processo e nessa travessia. Eu gosto muito de pensar na vida escolar, na trajetória da educação básica, como uma travessia, né? Como é que instrumentos a gente vai alcançando para esses meninos fazerem essa travessia? No Brasil, a obrigatoriedade de vida escolar agora é, a partir do ano de 2016, muito perto de nós já, dos 4 aos 17 anos. Finalmente se consagra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, como 3 etapas de um mesmo processo formativo. E é preciso acompanhar essa travessia. É preciso que os nossos alunos reprovem menos. E para isso não é preciso que aprendam menos, ou que equivocadamente ensinemos e cobremos menos, né? Ou que aprovemos automaticamente. É preciso que tenhamos mecanismos, critérios, modos de operar no cotidiano que permitam aos alunos efetivamente construir conhecimento e ver sentido na construção do conhecimento, como os meninos do vídeo que nós assistimos demonstraram compreender o sentido daquilo que estão vivendo na sala de aula. Muitas experiências já estão em curso no Brasil e eu vou mostrar algumas mais para vocês. A escola que já estamos construindo. Peço desculpa aos professores da Argentina e do Paraguai, porque seguramente na Argentina e no Paraguai também há experiências importantes para serem mostradas. Algumas eu conheço, né? Tem a experiência da cidade de Rosário, na Argentina, que é uma experiência de cidades educadoras e de articulação da escola com seus territórios, e seguramente muitas fotos poderiam advir daí. Mas eu mostrarei algumas fotos de práticas introduzidas no cotidiano da escola, que têm ampliado o tempo, que têm ampliado as dimensões formativas e que têm ressignificado a presença dos estudantes na escola. Né? Essa ideia que vem lá do Georges Nideras, que é um pesquisador francês, que numa estada aqui no Brasil, sobretudo na cidade de Belo Horizonte, se encanta com a alegria das nossas crianças. Alegria que ele dizia não encontrar nas escolas francesas, né? Enfim, dos anos 70, dos anos 80. Então, aqui nós temos meninos e meninas, às vezes espaços físicos diminutos, mas aí jogando xadrez, as atividades de horta, tão faladas nas raízes do que nós chamamos hoje de educação integral, raízes em geral anarquistas, de uma escola que se negava a estar naquele molde que era só de adaptação do menino e da menina à estrutura produtiva, né, local, ou enfim, do espaço em que ela vivia, que esses meninos viviam. Então, a construção de espaços coletivos nas escolas, como a horta escolar, o jardim escolar, podem ressignificar o espaço da escola. E, às vezes, nós temos depósito de coisas no fundo da escola, o espaço não é muito grande, às vezes um espaço no terreno vizinho, numa horta que pode, sim, produzir resultados fantásticos do ponto de vista da pesquisa. Né? O ciclo da vida que plantar e colher representa pode ser muito significativo para ajudar os nossos alunos, inclusive na perspectiva dessa consciência ecológica tão fundamental para todos nós. Então, a horta aqui é um bom exemplo.
o canto coral, né? E falo aqui de atividades que vêm sendo introduzidas através do Mais Educação e nas escolas interculturais de fronteira são atividades possíveis, né, de estarem sendo realizadas. Quantas vozes descobertas no cotidiano da escola, vozes silenciadas muitas vezes pela ausência dessas atividades. Os trabalhos de rádio escolar. A escola não pode ser só um simulacro da vida real. Aliás, ela não pode ser um simulacro da vida real. A escola pode ter uma rádio. Muitas escolas, muitas rádios de escolas ao longo do território nacional têm se transformado, inclusive, em rádios comunitárias, em rádios que têm servido para dar avisos para a comunidade, que têm ajudado a organizar as informações. Os laboratórios, inclusive, de informática, mostrei antes nas escolas inglesas, as meninas com aparelho específico, não num laboratório, mas são modelos que vão coexistir, né, coabitar. O laboratório de informática, que não pode ser um espaço de pouco tempo, o laboratório não pode ser uma vez por semana, é preciso ter mais mobilidade para esse acesso, porque a gente sabe o quanto é significativo para os estudantes. As atividades de leitura, eu diria que a leitura é um eixo estruturador fundamental nessa mudança de escola. A escola precisa criar espaços e tempos de leitura para todos que vivem na escola. Há experiências significativas, algumas inclusive acompanhadas pela Federal da Fronteira Sul, na cidade de Pontão, e que trabalham no Rio Grande do Sul, que trabalham com a ideia da leitura diária, né? 1 hora durante o dia todos param na escola para leitura. As atividades de canto coral, as atividades de percussão, oficinas de teatro. Vejam aqui a reconfiguração do espaço. O espaço deixa de ter aquelas classes uma atrás da outra. Eu insisto nesse aspecto de reorganização desse território que chamamos escola. É preciso mudar esta configuração. E para mudar a configuração física, é preciso mudar a nossa configuração mental, a simbologia que temos muito incrustada acerca do modo como a escola se organiza. As aulas passeio, as visitas, as saídas da escola, né? Aqui atividades de teatro, aqui atividades de dança, né? Danças populares, enfim, das diferentes tradições folclóricas, né, do país. Aqui oficina, enfim, de música, em escolas brasileiras. Aqui saídas das crianças, essa ideia da expansão de territórios. Eu já vou para esse tema, porque eu quero terminar com esse tema. A escola tem que fazer a ponte com outros espaços que essas crianças jamais conheceriam, não fosse atividade da escola. Porque ainda vivemos em países muito desiguais. E as crianças de escola pública chegam num ponto muito inferior do ponto de vista de recursos, né, materiais para a escola. Não inferior do ponto de vista da sua capacidade cognitiva. As crianças todas são capazes de aprender, os jovens todos são capazes de aprender. O desafio está em organizar situações pedagógicas, de aprendizado, de ensino, que efetivamente construam esta ponte entre o saber que se deseja construir e as crianças e adolescentes que estão nesse processo. As saídas, a visita ao parque ecológico, o trabalho com a rádio escolar, volto para cá, o trabalho de fantoches, né? algo antigo, mas que mobiliza os meninos, inclusive se forem eles os autores, e aqui ainda atividades de dança, atividades de capoeira, né, agora compreendida como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, atividade para ser realizada e feita no cotidiano da escola. A propósito da ampliação da escola e do seu território, eu quero, já me encaminhando para o final dessa nossa aula inaugural, desse momento inicial de diálogo, nesse curso que se inicia, eu quero trazer para vocês o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil, de 32. E alguns dirão, mas por que esta professora vai buscar no fundo do baú? Vai buscar no fundo do baú essas referências. Porque nós precisamos compreender o caminho, enfim, que estamos fazendo já há algumas décadas e as dificuldades, né, nessa trilha tortuosa que costuma ser a construção dessa escola pública, democrática, republicana para todos em países tão desiguais como o nosso. E eles dizem o seguinte em 32... Pois é impossível realizar-se em intensidade e extensão uma sólida obra educacional sem se rasgarem na escola aberturas no maior número possível de direções e sem se multiplicarem os pontos de apoio de que ela precisa para se desenvolver, recorrendo à comunidade como a fonte que lhes há de proporcionar
todos os elementos necessários para elevar as condições espirituais e materiais das escolas. Espirituais aqui não tem a ver com o ensino religioso, porque eles são profundamente laicos e advogam a laicidade do ensino. Tem a ver com tomada de consciência, com valores, com ética, etc. E aqui eles dizem, né? A consciência do verdadeiro papel da escola na sociedade impõe o dever de concentrar a ofensiva educacional sobre os núcleos sociais, como a família, os agrupamentos profissionais e a imprensa, para que o esforço da escola se possa realizar em convergência, numa obra solidária com as outras instituições da comunidade. Ou seja, a escola não pode querer ter a pretensão de educar sozinha. Educar com o olhar de quem pesquisa, de quem investiga, de quem pergunta, tem que ampliar as relações dos nossos meninos e meninas com o mundo que existe no seu entorno. É inadmissível que muitas crianças terminem o ensino fundamental, que no Brasil é de 9 anos, ou o ensino médio, sem nunca terem ido ao cinema, sem nunca terem ido ao teatro. Nós temos a obrigação de construir esse olhar estético que essas artes proporcionam, sem nunca ter entrado num museu. A escola tem que construir essas pontes, não de forma ocasional, mas de forma planejada, intencional e permanente. E aí eu termino mostrando para vocês um conjunto de slides, né? Preparei para esse final. Preparei para esse final um conjunto de slides que falam um pouco dessa tarefa humana que nós temos no cotidiano da escola, né? E nessa, temos como tarefas importantes nesse trânsito de paradigma que nós estamos atravessando. Eu não estou querendo dizer, e desde o início eu tenho apontado, que nós tenhamos uma tarefa fácil, porque a tarefa de mudar o modo de olhar as coisas é muito mais difícil do que mudar materialmente a realidade em que nos encontramos. De acordo com as lentes, né, pelas quais a gente enxerga o mundo, a gente vai organizando a vida que a gente tem. Se as lentes de organizar a escola são as lentes da escola vertical, autoritária, né, centrada na figura do professor, vai ser muito difícil caminhar na perspectiva de uma escola que tem a pesquisa como seu foco e a pesquisa como seu centro. E, portanto, a fala, o olhar, a percepção, as dúvidas, as questões dos estudantes. Então, aqui, eu misturo um pouco de arte e ciência para fazer esse encerramento, né? Porque a tarefa de educar é uma tarefa muito maior do que a tarefa de ensinar conteúdos. É uma tarefa de ensinar a própria vida, num processo que é da vida, né? John Dewey, um teórico americano muito referido por Anísio Teixeira, um grande pensador da educação no Brasil, vai dizer que a escola é a vida mesma. A escola ela não copia a vida e nem prepara para a vida, porque ela é a vida. E a vida que se vive na escola é que leva os alunos a terem um comportamento mais passivo, mais crítico, mais comprometido com o seu entorno, mais comprometido com temáticas como direitos humanos, como sustentabilidade ou não. Então, a vida que se vive é mais forte do que os conceitos que se possa trazer sobre ela. Então, Hannah Arendt, 3 pensadores. Hannah Arendt, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação dos novos e dos jovens. Se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos. E tampouco arrancar de suas mãos, as mãos das nossas crianças e jovens, a oportunidade de empreender alguma coisa nova, imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar nosso mundo comum, né? As crianças só vão ser capazes de melhorar o mundo que a gente está se o processo que elas viverem na infância e na adolescência for um processo que ajude essas crianças a se encontrarem nesse mundo, a encontrarem significados para a sua estância no mundo que é comum a todos nós. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã, presa pelo nazismo, depois vai viver em campos de concentração, então depois vai para os Estados Unidos, e ela tem um olhar que nos faz pensar na nossa responsabilidade como adultos com essas crianças. Qual é a postura que nós queremos desses adultos?
se nos incomodam os fundamentalismos, se nos incomodam os radicalismos, se nos incomoda a falta de qualidade de vida das pessoas pela sua inabilidade na lida com a natureza ou com os outros, bom, como é que a gente vai botando tijolos nessa construção de fazer um mundo diferente desse? O cotidiano da sala de aula aponta para isso. E a figura que está aqui, trazendo a arte como referência para nós, é de Picasso, o salvamento, né? Não acho que a escola seja salvacionista, mas o papel do adulto em relação às crianças é o papel de quem dá a mão e ajuda a atravessar a ponte. E isso a gente tem que olhar. A Guernica de Picasso, né? Eu dizia no início, falava de compaixão no início, né? Não nos interessa e não nos serve uma escola que produza homens e mulheres capazes de servir a quem, enfim, a deuses, né? Homens que se fizeram deuses, como Hitler, e queimar milhares de pessoas nos campos de concentração, né? Exterminar a vida humana. Não nos interessa uma ciência desprovida da beleza da vida, né? E Picasso mostra isso pela arte. Ele está retratando aqui a Guerra Civil Espanhola, em 1937, e é preciso aguçar o olhar das crianças para a compaixão. Não é possível que seres humanos achem natural que seres humanos matem outros seres humanos, né? Ou que seja natural qualquer tipo de violência ou de discriminação. Seja discriminação homofóbica, seja discriminação de gênero, seja discriminação em relação aos idosos, às próprias crianças. Então, esse olhar que se aguça para a compaixão é parte de um ambiente que produz pesquisa sobre o próprio modo de viver que nós temos, né? Aqui, Cândido Portinari, para os colegas paraguaios e argentinos, Cândido Portinari é um grande artista do século XX brasileiro. Essa é a árvore da vida, né? E essa árvore da vida traz cores e traz crianças brincando, crianças no balanço, crianças usufruindo aquilo que a vida é capaz de proporcionar. Que a escola seja um pouco essa árvore da vida. E aí, um detalhe, né, de uma grande pintura de Cândido Portinari, esse autor que eu acabo de referir, detalhe do quadro Guerra e Paz. Esse quadro são 2 quadros que estão na entrada da ONU em Nova York. E com a frase do autor que eu citei várias vezes ao longo dessa nossa conversa, Boaventura de Souza Santos. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, o direito à igualdade e o direito à diferença. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não reproduza, alimente ou produza as desigualdades. Eu acho que aqui é um tema importante, quer dizer, um mundo em que todos caibam. E esse é um desafio importante na América Latina, né? Nós não construímos como valor maior da organização da sociedade a ideia de igualdade social. E é preciso que façamos isso. A escola, a Constituição brasileira, fala em igualdade de condições de acesso e permanência. E a superação das desigualdades está posta como uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação que vige no país hoje até o ano de 2024. Então, a escola tem que proporcionar condições iguais para os estudantes, para que o desenvolvimento possa efetivamente acontecer para todos, independente de berço, independente de sobrenome, independente de classe social. O Guerra e Paz, né? Fiz a menção a essa linda obra de Portinari, Guerra e Paz, na guerra, a tristeza, o choro, a oração desesperada, a morte, e na paz, a alegria, o canto, a brincadeira, o abraço, o jogo infantil. E as fotos do grande Sebastião Salgado, né? Que sempre nos lembram desse mundo tão tenso e desse mundo que tem nos interpelado, né? Fotos feitas em países, aqui nas Filipinas, um pouco da miséria humana, né? E pensando, para arrematar, nessa frase de Paulo Freire. Essa foto é uma foto muito bonita, feita num assentamento rural no Brasil, em que a menina, que cuida dos seus 2 irmãos que dormem embaixo da mesa, está fazendo o seu dever, né? Como a nossa escola é de tempo muito curto, essa criança tem que levar o dever, o tema de casa para casa.
E isso acaba prejudicando muito essa criança, né? Ela tinha que estar na escola, complementando seu tempo de aprendizagem na própria escola. Muitas crianças não têm em casa nem espaço para fazer o tema e nem quem converse com elas sobre o tema. E isso as prejudica. Então é preciso que a gente trabalhe numa perspectiva de ampliação de direito. Essa escola que introduz a pesquisa é uma escola que tem que se fazendo, inclusive, de mais tempo. Por isso, o marco do programa Mais Educação e das ações para a construção da educação integral no Brasil. E aí, Paulo Freire. Não há também diálogo se não há uma imensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e refazer, de criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens. Está convencido de que esse poder de fazer e transformar, mesmo que negado em situações concretas, e nós vivemos regimes de exceção na América Latina, tende a renascer, pode constituir-se, não gratuitamente, mas nasce pela luta de sua libertação. Então, Paulo Freire nos ajuda a fechar um pouco essa reflexão. Nós temos um grande desafio, que é o desafio de deslocar o eixo da centralidade, das listas de conteúdo, dos livros e materiais, das notas e avaliações, para o sujeito com seus processos, né? De construir conhecimento, de se relacionar um com os outros, de serem capazes, no conjunto, de propor problemas e resolver problemas, numa interlocução cada vez, enfim, mais qualificada com seus professores. Uso ainda Paulo Freire para as palavras finais, porque a partir de Paulo Freire nós pensamos nessa escola em que o grande tema é aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha da sua história. Isto é, biografar-se, existenciar-se e historicizar-se. Isso não é pouca coisa, né? A escola tem que deixar de ser algo estranho para os meninos e meninas. A escola tem que ser um lugar onde a vida mesma é construída, em que eu vou descobrindo a mim mesmo e vou descobrindo o meu entorno. A escola é o primeiro espaço da esfera pública em que os alunos, em que esses meninos e estudantes participam. Os temas fundamentais e que acredito sejam desenvolvidos ao longo do curso: docência compartilhada, projetos de pesquisa, tutoria entre os estudantes, a relação entre a escola e seu entorno, entre a escola e a cidade, e esta pedagogia que tem que deixar de ser uma pedagogia de respostas prontas para ser uma pedagogia da pergunta, de muitas perguntas que vão sendo refeitas ao longo desse processo, em um trabalho que tem momentos individuais, evidentemente de elaboração pessoal, mas que é um trabalho coletivo, né? E que é o trabalho de reconstruir a nossa própria sociedade. Na reinvenção da escola, nós temos o espelho da reinvenção da própria sociedade, dessa grande organização social na qual todos estamos condenados, né, para usar uma expressão mais forte, a viver. Enfim, essa é a nossa tarefa. Muito obrigada.